Bom dia, muito bom dia. E aí, meu povo, já levantou da cama? Já deu aquela espreguiçada? Eu quero saber, hoje, já colocou a roupa do treino, já foi para a academia, já deu aquela corridinha na rua? Ainda não? Então, olha, se prepara, viu? Porque hoje a gente está recebendo aqui no programa, no Cuide Mais de Você, o presidente do CREF 12 aqui de Pernambuco, que é o Conselho Regional de Educação Física, Lúcio Beltrão. Seja muito bem-vindo, Lúcio. Bom dia, Fernanda. Satisfação estar aqui no teu programa para a gente conversar sobre exercício, tirar dúvida aí do pessoal. E hoje a gente vai falar também, além de exercício, da importância do CREF, né? Não só para o profissional de educação física, Lúcio, mas para a sociedade, né? A importância do conselho que hoje você preside muito bem, e parabenizar por todo o seu trabalho à frente aí do Conselho Regional de Educação Física. Qual a importância, Lúcio, do CREF, para a gente já abrir essa entrevista aqui, para a sociedade e para o profissional de educação física? Ótimo. Então, os conselhos profissionais todos, eles são criados para basicamente defender a sociedade, é garantir que nenhum leigo atue nas profissões regulamentadas, seja educação física, nutrição, enfermagem, medicina. Então, nas profissões regulamentadas, não basta você ter o curso superior. Por exemplo, não basta se formar de medicina, não basta se formar de educação física. Você precisa tanto ter a graduação, quanto se registrar no conselho profissional, no nosso caso, o CREF. Então, a gente orienta que toda a sociedade, antes de contratar um profissional, verifique se aquela pessoa é de fato profissional de educação física. Então, ela pode acessar o nosso site, que é o cref12.org.br, e faz uma consulta pública para ver se aquela pessoa que está dando aula na escola do teu filho, na academia, ou num parque, numa praça que você quer, sei lá, participar de um grupo de corrida, uma assessoria esportiva, um treino funcional na praia, se aquela pessoa de fato ela é formada. A gente, infelizmente, tem muita gente, às vezes estudante de educação física, e às vezes nada, pessoa que, porque eu fiz academia 1 ano, 2, 5, 10 anos, se acha professor. Então, não é. A pessoa tem que procurar, a sociedade precisa buscar sempre o profissional de educação física. E o profissional de educação física é aquele que é registrado junto ao CREF. E é tão importante isso, né, Lúcio? Porque a gente está falando de saúde, né? Educação física, né? O profissional de educação física, ele lida com saúde, com a sua saúde. Você que está em casa querendo emagrecer, você que está em casa querendo, sei lá, preparar seu corpo para uma competição, para uma maratona. Você não vai fazer com qualquer pessoa. Você não pode fazer, porque eu li nas redes sociais, eu vi que era assim. Ou então porque eu sigo um blogueiro, uma blogueira que treina muito e ela disse que era dessa forma. Não, a gente está falando de saúde. Então, quando a gente fala de saúde, a gente precisa realmente estar com profissionais. Da mesma forma, quando a gente vai a um médico, né? O médico tem que ter lá o CRM, ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Medicina. Então, da mesma forma tem que ser tratada a saúde. E foi interessante você falar isso, porque há pouco tempo o CREF exigiu que os profissionais de educação física, eles colocassem nas suas redes sociais o número, né, do seu registro. Isso também já é para facilitar que o cidadão, a cidadã, para quem está em casa, que queira contratar um serviço de um personal, que queira ter ali aquele profissional do seu lado lhe ajudando, para que ele saiba que aquela pessoa realmente é formada, é registrada. Perfeito. Existe uma resolução do Conselho Federal de Educação Física, ou seja, para todo o Brasil, essa resolução do Conselho Federal, é exatamente para garantir que o cidadão, antes de contratar um profissional de educação física, se ele for buscar via rede social, que ele já saiba que aquela pessoa, se ela tem um registro junto ao CREF ou não. Então, naturalmente, se um estudante, um leigo, um influenciador digital, um blogueiro, se ele não for registrado junto ao CREF, naturalmente ele não vai ter o número do seu registro. Então, a resolução diz que toda publicidade do profissional de educação física, ele tem que colocar o número do CREF dele. Então, pode ser um cartão, uma publicidade, um anúncio no Facebook, nas redes sociais de maneira geral, ele deve colocar o número de registro. Então, exatamente, a gente quer garantir isso para a sociedade, esse atendimento de qualidade com um profissional de educação física. E isso não é só aqui em Pernambuco, então isso é a nível nacional, é isso mesmo? Exato. Todos os profissionais de educação física precisam seguir essa resolução do Conselho Federal, nosso código de ética. Toda profissão regulamentada tem um código de ética e os profissionais precisam seguir esse código que fala, entre outras coisas, disso de publicidade, da busca permanente por capacitação, atualização profissional de educação física e nas demais profissões também, nos códigos de ética das outras profissões. Sempre falam isso. A
A gente precisa sempre estar antenado, buscando as atualizações. A ciência, a saúde, ela evolui muito e a gente tem que estar buscando sempre essa entrega de qualidade para o cidadão, para o nosso cliente, para o nosso aluno. Perfeito. Então já fica a dica para você que está em casa assistindo ao programa, que iniciou a atividade física, a prática da atividade física, ou quer iniciar, está aí nas redes sociais agora, está com o Instagram aberto, vai lá naquele personal que você segue, vê se tem um número do registro dele lá, não, independente se ele é daqui de Pernambuco, se ele é de fora, porque isso aí já é a dica que o Lúcio deu aqui, que ele está registrado, que ele é registrado, que ele pode passar seu treino aí. E a gente vai falar muito também sobre redes sociais, sobre os blogueiros, as blogueiras, influencers, que colocam, né, aí se dizem profissionais de educação física, colocam treino, mas muitas vezes não são. Então, a gente vai falar sobre esses perigos também. Mas antes me surgiu uma dúvida aqui, Lúcio. O estagiário, né, a pessoa que está em curso, né, tá se formando ainda em educação física, mas está ali dentro da academia, está dentro daquele espaço, dando aula, né, ajudando as pessoas, ajudando quem está ali buscando, né, mudar seu corpo, ou então até a saúde, né, melhorar a saúde. Esse estagiário, ele tem que ter o número do CREF também, o CREF é só para quem é formado, ou então, como é que a gente vai saber? A gente se matriculou numa academia, né, uma academia de bairro, tem uma pessoa que está ali, sou estagiário de educação física. Como a gente vai saber se aquela pessoa realmente está estagiando, se não tem número de registro, ou então tem que ter? Me explica aí, para a gente poder tirar essas dúvidas também de quem está nos assistindo. Ótimo. O estagiário, em primeiro lugar, ele está ali estudando a educação física, no caso que a gente está falando aqui. Ele não pode nunca ser feito como aquela mão de obra barata, então ele nunca pode substituir o profissional da educação física. Ele, para estar no estágio regular, ele precisa ter o TCE, que é o termo de contrato de estágio. Nesse contrato de estágio válido, então, por exemplo, tem um contrato que é feito por 6 meses, 1 ano, então tem que estar na validade, não pode estar vencido esse contrato. Ele tem que estar matriculado na faculdade e sempre com a supervisão de um profissional de educação física. Então, ele pode, em tese, fazer tudo. Ele pode até prescrever o treino. Sim. Ele prescreve o treino para o aluno A, B ou C e o profissional de educação física é que vai validar ou não. Então, ele pode fazer o treino, o profissional olhar, ok, esse treino está validado, porque o responsável é o profissional de educação física. Então, o profissional pode deixar o estagiário fazer, validar, olhei, está tudo ok, eu confirmo e se responsabiliza pelo aquele treino. E aí ele precisa estar o tempo todo identificado, seja por um crachá que tenha lá o nome estagiário, por uma camisa que tenha o nome estagiário, exatamente para que o aluno, o cliente, o cidadão possa identificar quem de fato é o professor e quem é o estudante, o estagiário. Então a gente recomenda, aí é recomendação, que as academias, os boxes, enfim, coloquem camisas diferentes, cores diferentes, o nome bem grande, porque algumas vezes a academia bota todo mundo, por exemplo, camisa preta e bota um crachá com o nome pequenininho estagiário. Quando a fiscalização do CREF chega, ele está regular, porque está identificado. Só que, assim, em termos de transparência mesmo, a gente recomenda que você coloque camisas de cores diferentes, nome grande atrás na camisa, exatamente para tirar essa dúvida do cidadão. Muitas vezes o cara fica acanhado de perguntar se ele é professor, se é estagiário, enfim. Mas ele tem o direito, o cidadão tem o direito de perguntar e precisa estar identificado, como eu falei, com a camisa, com um crachá, exatamente para que o cliente saiba quem é professor e quem é estagiário. Até para ficar mais visível mesmo para o aluno que está matriculado numa academia, que está treinando. Mandar, inclusive, um beijo aqui para a minha personal trainer, né? Não é minha personal, mas é a professora de musculação da academia que eu faço aqui em Olinda, Letícia. Um cheiro para você, viu, Letícia? Para o meu ex-personal trainer, que eu treinava muito tempo com ele, Rodrigo, que já veio aqui, Rodrigo Silva já veio aqui no programa, já estagiou, olha, já deu entrevista aqui com a gente, foi meu personal por muitos anos. E daí a importância realmente de você ter um profissional registrado junto com você, porque as mudanças, né, no corpo, as mudanças de saúde, as mudanças físicas, elas são realmente impressionantes, elas acontecem. Agora tem que estar com uma pessoa que realmente profissional e registrada. Eu tenho uma pergunta para fazer, Lúcia, mas essa pergunta acho que você vai estender um pouquinho e não vai dar para a gente fazer nesse bloco. A gente vai deixar para o próximo bloco, porque a gente tem pouco tempo. Mas eu quero saber de você, à frente lá do conselho, quais são as queixas que você mais recebe, tanto de profissionais como da sociedade em geral? O que é que chega mais para você de reclamação?
É exatamente essa denúncia de que muita gente nas redes sociais se passando por professor. Então, eu até gosto de blogueiro, influenciador digital. É importante, sim, essas pessoas estarem estimulando a sociedade a fazer exercício físico. Elas só não podem prescrever, orientar, dar dica, tudo isso é atividade privativa do profissional de educação física. Então, a gente recebe muita denúncia de que pessoas nas redes sociais querem dar dica, vender treino, orientar, dar dica, enfim. Então, nada disso é possível. Essas pessoas respondem criminalmente por exercício legal da profissão. A gente faz print, salva foto, salva vídeo, manda para as autoridades, Ministério Público, Polícia Civil, para que essas pessoas respondam por exercício legal da profissão e também crime contra o consumidor. E outra, né? Para você que está em casa, o Lúcio falou aqui no início do programa, pesquisa, vai lá no site do CREF, coloca o nome da pessoa que está se passando por instrutor, então que diz que é instrutor, às vezes não é. Então pesquisa se realmente ele faz parte do conselho, se ele realmente está apto, está preparado para poder passar seu treino, porque a gente quando fala aqui em educação física, a gente quando fala em treino, a gente está falando em saúde, minha gente, saúde. Então a gente tem que estar com profissionais realmente habilitados para isso. A gente está indo para o intervalo, na volta eu quero que o Lúcio me responda aqui o que é que o CREF faz, como é que ele atua, né, nas academias, como é que o CREF ele chega, o que é que ele observa, o que é que é feito, na verdade, nas academias aqui do Recife. E aí, do Recife não, né? De todo o estado, de Pernambuco. Mas eu falei do Recife de uma forma geral, Recife e região metropolitana. Na volta do intervalo, o Lúcio vai tirar essas dúvidas aqui pra gente, daqui a pouquinho. Estamos de volta com a sequência do Cuide Mais de Você. Hoje estamos recebendo o presidente do CREF 12PE, Lúcio Beltrão. Para quem ligou a TV agora, para quem está conectado agora aqui no programa, o CREF é o Conselho Regional de Educação Física aqui de Pernambuco. O Lúcio é o presidente, ele que toma conta aí de todo esse povo que é professor de educação física, os personagens que gostam de treinar, né, que passam o seu treino. Quando eu digo que ele toma conta é porque ele está ali, olhando, está vendo se está tudo certinho para que a população ela possa usufruir aí desses cuidados de forma correta e de forma saudável. Lúcio, o que é que o CREF faz? Como é que o CREF avalia as academias, avalia os profissionais que estão dentro das academias, passando os treinos, passando as aulas para os alunos? Como é feito esse trabalho? A gente trabalha basicamente recebendo denúncia de toda a sociedade, então é importantíssimo esse trabalho colaborativo, que todo cidadão que sabe de qualquer irregularidade, seja numa escola, numa academia, num boxe, ou em qualquer local público, como praça, parque, praia, ou até mesmo hospital, hotel, resort, enfim. Qualquer local, se tiver atividade física, tem que ter um profissional de educação física. Então a gente vai em escola, a gente agora está utilizando também drone, já há 2 anos. A gente tem utilizado o drone, então a gente chega, por exemplo, numa praia. Então o drone começa a filmar aquele treino lá de funcional e depois a fiscalização chega. E aí, porque algumas vezes a pessoa corria. E o fiscal não ia correr atrás. Mas está evoluído, viu? Drone, olha aí, você que está em casa, que está pensando, Fernanda, eu treino há muito tempo, acho que eu vou começar a dar aula. Cuidado, viu, que Lúcio está colocando o drone, mas isso é muito importante, né, Sim, Lúcio? a gente copia as coisas boas. A Polícia Federal, por exemplo, já utilizava drone fiscalizando fronteira. Sim. Então a gente copiou o que outros órgãos, como a Polícia Federal, fazia e colocamos drone aqui no estado. E fomos a primeira entidade de Pernambuco a utilizar aquelas câmeras corporais, a bodycam. A Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, já utilizava, então a gente copiou e trouxe, fomos pioneiros aqui no estado de Pernambuco e outras entidades, guardas municipais de alguns municípios, de algumas cidades aqui do estado, e Polícia Militar de Pernambuco, enfim, outros órgãos já estão colocando, mas a gente foi a primeira entidade de Pernambuco a utilizar a bodycam. Então, nossos fiscais, eles, em todo tipo de ação, em colégio, academia, eles estão com essas bodycams, que eu digo, é garantia para o cidadão e para o fiscal, que a gente trabalha com transparência. Se eventualmente o cidadão, o fiscalizado, achar que o nosso fiscal agiu com abuso de poder, abuso de autoridade, ele naturalmente pode exigir que a gente vai olhar essas câmeras, olhar a filmagem e ver se de fato houve abuso de poder ou não, ou em alguns casos também desacato de respeito do fiscalizado para com os nossos fiscais. Então a gente tem o drone, tem as câmeras corporais, garante foto, filmagem em alta resolução para que a gente possa encaminhar para a Polícia Civil, Ministério Público,
exatamente no combate a esse exercício legal da profissão. Então, a gente fiscaliza, a gente tem mais de 2.500 academias no estado de Pernambuco, temos diversas escolas também, então a gente prioriza as denúncias, a gente fiscaliza 100% das denúncias e quando não tem a denúncia, por exemplo, a gente recebe uma denúncia de 2 academias em Gravatá, mas a gente vai, por exemplo, em 5, 6, 10, então a gente faz as denúncias e faz outras também, digamos, de forma aleatória. A gente não consegue, claro, fiscalizar todas as academias da cidade que a gente vai, mas a gente sempre faz mais do que foi denunciado. É isso que eu ia perguntar, se a fiscalização ela só acontece quando a denúncia é recebida ou se vocês também já têm essa rotina, ou mensal, ou bimestral, de estar indo, né, nos bairros, nas academias de bairro. Eu falo isso porque a gente sabe, existem as academias grandes de redes, né, as academias famosas de redes, que geralmente tem lá, né, tem os atestados, tem inclusive, né, eu não sei se é atestado que fala, o certificado do CREF com a assinatura do presidente, ou seja, que pode funcionar, mas tem academias, há muitas academias em bairros que nem têm licenças, né, vigilância sanitária, não tem licença sanitária para funcionar. Inclusive, não tem também esse certificado, né, de autorização do CREF, do Conselho Regional de Educação Física. Porque não é fácil você fiscalizar, o Lúcio falou em 2.500 academias, é muita academia aqui espalhada no estado. Então, assim, não é fácil fiscalizar todos. Mas como é feita essa rotina, como é que vocês organizam essa rotina para tentarem chegar ao máximo, né, no máximo número de academias possíveis? A gente fiscaliza semestralmente 100% dos municípios do estado de Pernambuco. Então, no primeiro semestre de 2024, por exemplo, a gente fiscalizou todos os municípios. 184 municípios de Pernambuco foram fiscalizados. Naturalmente, a gente não fiscalizou todas as academias, todas as praças, todas as praias, mas a gente fez a operação nas praias pernambucanas, fizemos operação em praças, fizemos operações em academias, operação volta às aulas, a gente fez em fevereiro e agosto. Então, a gente faz essas operações frequentemente, então, para que a gente procure estar o máximo possível em todo o estado, em todos os locais. Como eu falei, a gente não consegue dar conta de estar em todos os locais, mas a gente cumpre 100% das denúncias e sempre vai a mais. Então, toda cidade que a gente faz pelo menos 2, 3 escolas, 2, 3 academias, a gente vai na praça da cidade, vai nas secretarias de saúde, de educação. A gente pede também, via ofício, com base na lei de acesso à informação, que as prefeituras nos mandem quem são os professores das academias públicas, então a gente vê quem são essas pessoas, se de fato são registradas. E muitas vezes tem as pessoas que se passam por profissionais. Naturalmente não estão nem na lista lá do município, mas eventualmente vai para uma praça, para um parque, aí começa a ter um grupo lá de idoso. Então a gente vai nesses locais e identifica para acabar com esse exercício legal da profissão, que infelizmente ainda tem muito. E a educação física tem muito. A pessoa às vezes acha que porque fez 2, 3 anos de musculação ou de um esporte A, B ou C, que ele pode dar aula. Então ele não pode dar aula de vôlei, não pode dar aula de basquete, não pode ser professor de musculação, não pode dar treino de funcional. Ele tem que fazer o curso de educação física, seja presencial, seja o EAD, em faculdades reconhecidas pelo MEC, que é o Ministério da Educação, e depois se registrar junto ao CREF para ele poder trabalhar de maneira correta, de maneira dentro da legalidade. E o que você falou é importantíssimo, o cidadão tem que verificar, antes de matricular na academia, no box, se aquele local ele é registrado junto ao CREF, se ele tem um certificado de regularidade. Porque quando ele vai pleitear esse registro da PJ, da pessoa jurídica, da academia ou do box, enfim, ele precisa dizer, de 5 às 9 da manhã vai ter o professor A, de 9 a meio-dia o professor B. Então a gente olha aquilo ali e autoriza ou não, se de fato ele cumpriu toda a grade lá de horários com profissionais da educação física. O que pode acontecer também é ele, digamos, mentir para o CREF, ele consegue o alvará porque ele colocou ali que as pessoas A, B ou C vão dar aula, e depois a gente, seja por denúncia ou a gente vai aleatoriamente e vai fazer a fiscalização lá e verifica, por exemplo, 9 da manhã ele disse que estaria o professor B, mas não tem professor, às vezes está só o estagiário. Então a academia é interditada, porque 100% dos horários que a academia estiver aberta tem que ter um professor. Em momento algum, a academia pode estar sem um profissional de educação física. Se o professor, se só tiver um professor e ele passar mal, a academia vai ter que fechar. Ela não pode ficar sem um professor, sem um profissional de educação física. Ô Lúcio, esse que você me falou agora, eu fiquei pensando aqui, Lúcio falando e eu pensando aqui, matutando na minha cabeça.
Então, quer dizer que uma academia aberta em funcionamento, por exemplo, dia de domingo, que é um dia que é mais tranquilo, entre aspas, nem todo mundo treina, né? Gosta de treinar de domingo. Eu fui treinar agora domingo, a academia estava mais vazia e, assim, não tinha tantos profissionais. Aí a pergunta é, então, uma academia, vamos supor, né, que só tenha um profissional, e este profissional, ele seja estagiário, ela já não poderia estar ali aberta naquele momento, porque teria que ter um profissional de educação física. Então, é sempre um profissional de educação física e um estagiário, é isso? No mínimo, um profissional de educação física. Tem academia que não usa estagiário, tranquilo, é a opção da academia, mas o profissional sempre tem que estar na academia. Não tem isso de domingo, porque 22 horas, 23 horas, não. A academia está aberta, tem que ter o profissional de educação física. E aí, de novo, se souber de qualquer regularidade, seja domingo, de madrugada, enfim, manda para a gente tem um pessoal que fica de plantão e a gente vai lá averiguar, seja no domingo, no sábado, de manhã, de tarde, de noite. Então, para pegar a irregularidade, a gente faz a operação, tem gente que dá aula de 4h30, 5 horas da manhã, a gente vai lá fiscalizar. Naturalmente, a pessoa não trabalha 24 horas, mas a gente faz a questão lá do plantão. Então, um fiscal vai ficar trabalhando, por exemplo, de 4 da manhã até meio-dia, por exemplo. Um outro vai estar no domingo, o outro vai estar no sábado. Então, a gente também faz entre os nossos fiscais essa questão desse plantão, exatamente para averiguar a academia, domingo, de noite, enfim, qualquer horário. Olha, então o CREF está funcionando de domingo a domingo, viu, minha gente? Agora já estou sabendo disso, que não era uma curiosidade, eu não sabia que funcionava assim. Sim. E é importante até para essas denúncias. Ô, Lúcio, é tanta pergunta que eu tenho para fazer, minha gente. Eu vou chamar o Lúcio, ele vai vir aqui outras vezes, porque eu amo treinar, eu amo musculação. Quem me conhece sabe, dei uma paradinha por conta da Maitê, mas estou voltando com tudo. Então, assim, as minhas dúvidas são as dúvidas dos telespectadores que estão em casa, que gostam de treinar também e que não têm acesso tanto à informação, né? A gente tem acesso à informação nas redes sociais, que é direto, mas é como você falou, às vezes é um blogueiro, é um influencer digital que não tem especialidade, que não sabe nem o que está falando. Então, é muito bom quando a gente traz profissionais realmente aqui, como você, que é profissional de educação física, e que também eu vi aqui que é residente em saúde mental, muito importante também, Lúcio. E quando a gente traz personal trainer registrado, que pode tirar essas dúvidas de quem está nos assistindo. Agora, outra pergunta que eu fiquei super curiosa, eu não estava nem aqui no roteiro, mas eu tenho que fazer. Você falou que, independente de dia da semana, tem que ter pelo menos um profissional de educação física. Tem alguma regra, por exemplo, a academia neste dia, tem 100 alunos treinando. Então tem que ter quantos professores para determinada quantidade de alunos? Tem alguma regra ou não? Não, não tem regra. Isso já foi normatizado e o judiciário entendeu que as academias são livres para colocar. Então tem que ter no mínimo um professor, mas pode ter, por exemplo, 1000 alunos. E o cliente, eventualmente, ele pode não estar satisfeito com aquele tipo de serviço, ele tem o direito de procurar um outro local, mas a academia não pode, o CREF ou o Legislativo, por exemplo, tentar regular o mercado dessa maneira de dizer, pode um professor para 10, 20, porque seria meio que difícil a academia poder dizer se vai dar 100 alunos às 8 da manhã, enfim. Então o judiciário entendeu que não cabia esse tipo de regulação, seja do CREF, seja do Poder Legislativo, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, enfim, Congresso Nacional, de legislar, de criar lei regulando o mercado dessa maneira. Aproveitar que você falou em Maitê, recomendar para os pais, importantíssimo a gente incentivar nossos filhos, nossos netos, enfim, essa criançada, os jovens, a praticar atividade física, exercício físico. Então já tem, inclusive, natação com 5, 6 meses, 8 meses, coloque seus filhos fazer natação, então ele vai começar a se ambientar com o ambiente aquático, enfim. Então a gente precisa estimular, criar jovens, crianças, para que a gente tenha adultos, idosos, que gostem de fazer exercício físico. A gente está com a campanha, o CREF está com a campanha para mais aulas nas escolas, exatamente para que a gente tenha essa juventude gostando de fazer exercício físico. A gente, infelizmente, é o país que tem mais ansiedade no mundo, um dos países com mais obesidade, mais sedentarismo, mais inatividade física. Então a gente quer combater tudo isso.
É isso aí, minha gente. Olha, Maitê, eu vou dizer, viu? Maitê vai ser atleta, se Deus permitir, vai ser igual a mãe. Tá assistindo as Olimpíadas e tá virada em casa, querendo dar cambalhota no tapetinho. Minha gente, obrigada para vocês que ficaram com a gente, que acompanharam o programa até o final. Agradecer aqui a sua presença, Lúcia, e vai voltar mais vezes pra gente bater papo, porque a educação física, a gente falou hoje de academia, de musculação, mas é muito mais que isso. Tem natação, tem atletismo, tem muita coisa. Então, fiquem agora com a querida Dani Cavalcante no Vem Que Tem. E depois a gente volta com muito mais. Cuide mais de você para vocês. Cheiro!